Para a maioria dos caras comuns, ficar em forma e permanecer musculoso é o corpo dos sonhos que eles nunca querem perder. Mas, para alguns lutadores da WWE, intencionalmente ou não, manter um determinado físico deixa de ser importante assim que eles fecham a cortina de suas carreiras no ringue. Neste vídeo, mostraremos a você os lutadores que claramente perderam o físico depois de deixar a WWE. Temos algumas transformações bastante drásticas, portanto, não deixe de assistir até o final. Indo direto ao assunto, muitos fãs não se esquecem de Lex Luger e de seu físico enorme dos anos 90. Não é brincadeira, esse cara era absolutamente arrasador. Luger tinha um dos melhores físicos do mundo da luta livre e claramente passava muito tempo se certificando de que estava em ótima forma. Mostre a qualquer fã de luta livre dos anos 90 uma foto de Luger em seu auge, e ele o reconhecerá imediatamente. No entanto, depois de confessar um histórico de uso de drogas pesadas durante seus anos de auge, é muito mais difícil para as pessoas identificá-lo agora. Lex Luger foi um dos maiores nomes da luta livre durante os anos 1990 e início dos anos 2000. Antes de se tornar um ícone da luta livre, ele foi um grande astro do futebol americano no ensino médio e na faculdade. Por fim, trocou o capacete por um par de botas de luta livre e alcançou a fama como campeão dos pesos pesados na WCW. Em 1993, ele fez uma transição ousada para a rival WWE, onde continuou a solidificar seu status lendário. Vince McMahon apresentou Luger como um grande vilão, apelidando-o de The Narcissist, o narcisista, em que ele se olhava no espelho antes dos combates, exibindo seu corpo seriamente musculoso. Mas depois que Hulk Hogan deixou a WWE, Luger passou por uma grande transformação, tornando-se um herói americano. Ele chegou até a ser co-vencedor do Royal Rumble de 1994, ao lado de Bret Hart. Quando Luger deixou a WWE em 1995, ele chocou a todos ao fazer um retorno surpresa à WCW, no primeiro episódio do Nitro, ajudando a acender o pavio para as Monday Night Wars. Como ele continuou a crescer fisicamente, sua carreira continuou em alta. Mas depois de se aposentar da luta livre em tempo integral, as coisas desandaram. Em abril de 2003, ele enfrentou sérios problemas quando foi acusado de agressão após uma discussão doméstica que deixou sua namorada, Elizabeth Hewlett, com vários ferimentos no rosto. Então, quando sua carreira de lutador finalmente terminou em 2007, as coisas começaram a entrar em uma espiral, tanto em sua vida pessoal quanto física. Atualmente, a maioria dos fãs fica chocada ao vê-lo, porque Luger perdeu uma quantidade significativa de peso e passa a maior parte do tempo em uma cadeira de rodas. Um grande contraste com o ícone que ele já foi no ringue. Sua vida sofreu uma reviravolta dramática, devido a uma lesão no nervo, que o afetou muito. É uma mudança e tanto para alguém que já foi tão saudável e dedicado a manter seu físico. No entanto, ele se mantém forte e se esforça para caminhar pequenas distâncias quando pode. Por outro lado, Jesse James, também conhecido como Road Dogg, não era um cara que vivia de corpo musculoso, mas seu físico definitivamente mudou desde seus dias na WWE. James deixou sua marca na WWE como The Road de 1994 a 1995 e mais tarde como Road Dogg de 1996 a 2001. Road Dogg era um ex-fuzileiro naval e estreou na WWE em 1994 como The Road, servindo como assistente pessoal do aspirante a cantor country Jeff Jarrett e burlando as regras para garantir vitórias para a dupla Jota. Depois de uma pausa, James voltou à WWE em 1996, dessa vez sem Jeff Jarrett. Ele foi rebatizado como Road Dogg Jesse James e fez dupla com Billy Gunn, o protegido do Honky Tonk Man, dando continuidade à sua presença dinâmica no ringue. Essa mudança preparou o terreno para uma parceria revolucionária que deixou um impacto duradouro na WWE.
A dupla, conhecida como The New Age Outlaws, trouxe uma atitude nova e ousada que definiu uma era na WWE. Desde o momento em que se uniram, eles prosperaram com o caos, roubando as ombreiras com pontas dos Road Warriors e jogando Cactus Jack e Chainsaw Charlie em uma lixeira antes de atirá-la do palco de entrada. Sua arrogância e sua atitude de enfrentamento impressionaram os fãs e eles subiram rapidamente na hierarquia. Eles ganharam o WWF Tag Team Championship 5 vezes, enfrentando equipes estabelecidas e deixando sua marca. O sucesso deles foi além das lutas de equipe, com Road Dogg também obtendo sucesso em competições individuais, vencendo os campeonatos Intercontinental e Hardcore. No entanto, em 2001, as coisas começaram a mudar para Road Dogg. Ele enfrentou alguns desafios pessoais e as tensões dentro da DX começaram a surgir. Ele e Billy Gunn fizeram uma breve parceria com K-Quick, mas a suspensão de Road Dogg e sua posterior saída da WWE marcaram uma fase difícil. Em 2009, sua passagem pela TNA fracassou, levando-o ao circuito independente antes de retornar à WWE em uma função nos bastidores. Ao contrário de seu parceiro de equipe, Billy Gunn, Road Dogg nunca se concentrou em ser musculoso, mas sempre esteve em boa forma durante sua carreira de lutador. Embora não fosse conhecido por sua constituição muscular ou estatura imponente, ele mantinha um nível de condicionamento físico sólido. Desde que se aposentou, ele adotou uma abordagem mais relaxada em relação ao condicionamento físico. Hoje em dia, Road Dogg ainda faz aparições ocasionais na TV, mas seu físico diminuiu com o passar dos anos. No entanto, ele continua tão divertido como sempre. Os fãs sempre gostaram de seu carisma e de suas promos afiadas, e essa é uma habilidade que ele definitivamente manteve ao longo do tempo. Em seguida, temos Batista, que foi uma grande estrela durante a Ruthless Aggression Era e no início da PG Era da WWE, em meados dos anos 2000. Seu físico era realmente chamativo, com uma quantidade incrível de massa muscular, chegando perto dos 136 quilos. Apesar de seu tamanho, ele se movimentava muito bem no ringue, o que o tornava um artista de destaque. Assim como Hulk Hogan, Batista sempre manteve um físico impressionante ao longo de sua carreira. Desde sua estreia, ele mostrou um visual notável que permaneceu praticamente o mesmo por muito tempo. The Animal manteve-se em ótima forma, com sua constituição muscular, tornando-o mais intimidador e aumentando sua presença geral. Em 2010, Batista deixou a luta livre para se concentrar na atuação, mas retornou à WWE em 2014 e 2019. Quando ele voltou, muitos fãs notaram que ele estava diferente. Ele ainda tinha boa aparência, mas, em comparação com sua carreira inicial, algo havia mudado. Embora tenha diminuído um pouco o peso para sua carreira no cinema, ele ainda mantinha um físico poderoso com músculos impressionantes. Muitos fãs sabiam exatamente o que esperar de Batista, e ele sempre cumpriu o que prometia. Embora os retornos de Batista à WWE em 2014 e 2019 o tenham mostrado com um tamanho semelhante ao de seu auge, sua aparência atual em 2024 é quase irreconhecível. Ao longo dos anos, enquanto se concentrava em sua carreira de ator, ele manteve uma constituição física semelhante por um tempo, mas ultimamente perdeu muito da massa muscular que tinha antes. Além disso, ele parece ter envelhecido muito desde 2023, e alguns estão até se perguntando se ele não estaria bem. Muitos fãs também demonstraram preocupação com sua transformação e se perguntaram por que Batista está tão diferente de seus primeiros dias na WWE. Mas há uma boa razão por trás de sua mudança de aparência. Ele está trabalhando para perder massa muscular para sua saúde a longo prazo e para abrir novas oportunidades de atuação. Ele quer mostrar que é mais do que apenas um astro de ação, por isso mudou seus treinos e se tornou vegano.
Alguns fãs também acham que ele pode ter parado de usar esteroides, o que poderia explicar por que ele não tem mais a mesma aparência que tinha nos seus dias de WWE. Felizmente, sua nova aparência não se deve a nenhum problema de saúde oculto. É tudo uma questão de escolha pessoal e mudanças em seu estilo de vida. Passando para um dos maiores caras da WWE, Yokozuna. Esse cara foi um dos mais fortes da WWE, sendo um verdadeiro super pesado. O que o tornava tão divertido de assistir era o fato de que ele conseguia se movimentar com velocidade e agilidade surpreendentes para alguém do seu tamanho. Não é comum ver lutadores tão grandes. Ele começou sua carreira de lutador como Anoa'i, em 1992. Vince McMahon entrou em contato com ele e lhe ofereceu um lugar na lista de lutadores ao lado de The Samoans, Fatu e Samoan Savage. A primeira aparição de Anoa'i foi como Coquina em uma luta não televisionada em 1º de setembro, em uma gravação do WWF Superstars em Hershey, Pensilvânia, onde ele venceu Ron Neal. Essa foi sua única luta sob esse disfarce, pois ele logo mudou para o icônico personagem Yokozuna, que todos conhecem hoje. Na WWE, Anoa'i causou um grande impacto, conquistando o WWE World Heavyweight Championship 2 vezes e o WWF Tag Team Championship 2 vezes com Owen Hart. Ele também venceu o Royal Rumble de 1993, tornando-se o primeiro lutador de ascendência samoana a conquistar o WWE World Heavyweight Championship e o primeiro vencedor do Royal Rumble a obter uma chance direta pelo título na WrestleMania. Ele obteve vitórias importantes sobre Bret Hart e Hulk Hogan, membros do Hall of Fame da WWE, nos eventos principais da WrestleMania 9 e do King of the Ring de 1993, respectivamente. Anoa'i também foi a atração principal da WrestleMania X contra Hart. Ele foi um dos novatos mais rápidos a conquistar o WWF Championship após sua estreia, atrás apenas de Brock Lesnar e Sheamus. Ele foi póstumamente introduzido no Hall of Fame da WWE em 2012. Com 1,98 de altura e quase 290 quilos na balança, era fácil ver como ele derrotou lendas como Bret Hitman Hart, The Undertaker e Hulk Hogan, tornando-se um dos maiores campeões da WWE de todos os tempos. Mas, com o passar do tempo, seu tamanho gigantesco acabou se tornando um grande problema, pois ele continuava a ganhar mais peso. Após sua saída da WWE, ele continuou lutando no cenário independente, mas não era o mesmo Yokozuna icônico que os fãs adoravam. Infelizmente, o mesmo tamanho que o tornou uma lenda também levou à sua queda, e ele faleceu muito cedo, aos 34 anos, devido a complicações relacionadas ao seu peso. Foi um fim triste e prematuro para a vida do poderoso superstar. Mas Yokozuna deixou um legado enorme como um dos melhores homens grandes do entretenimento esportivo e membro do Hall of Fame da WWE. Quando os fãs ouvem Scott Steiner, é muito fácil lembrar que ele sempre foi famoso por ter um corpo que parecia ter saído diretamente de uma história em quadrinhos. Em 1989, ele formou uma equipe com seu irmão Rick para formar uma das mais lendárias equipes de tag da história da luta livre. Juntos, eles conquistaram 7 WCW, Tag Team Championships, e até mesmo o United States Tag Team Titles uma vez, só para garantir. Os irmãos Steiner não lideraram apenas a WCW, eles também fizeram sucesso na WWE, conquistando o WWE Tag Team Championships 2 vezes durante seu curto período no início da década de 1990. Embora Scott já fosse uma fera ao lado de Rick, as coisas realmente decolaram quando ele começou a trabalhar sozinho na WCW. Foi quando seu físico passou de impressionante a absolutamente irreal. Scott se tornou uma verdadeira aberração genética, com músculos que pareciam desafiar as leis da natureza. Quando ele fez seu grande retorno à WWE,
E, no Survivor Series 2002, suas habilidades no ringue podem ter começado a diminuir um pouco, mas os fãs não tiveram dificuldade em reconhecê-lo. Por quê? Porque ele ainda parecia um boneco de ação da vida real. Alguns até afirmaram que ele tinha os maiores braços de toda a empresa. Sem dúvida alguma, o físico de Steiner ainda era um dos mais impressionantes já vistos na luta livre. Mas depois de ser liberado ou demitido da WWE em 2004, seu corpo passou por algumas mudanças sérias. Avançando para 2024, a lenda da luta livre parece completamente diferente de seus dias de glória. Os músculos que antes eram enormes diminuíram, e embora ele ainda seja um ícone reconhecível, está muito longe do Big Poppa Pump, que costumava estar no ringue. Ele definitivamente mudou sua aparência ao longo dos anos. Ele trocou seus músculos enormes por uma nova coleção de tatuagens nos braços e um físico mais magro. Aos 62 anos, provavelmente foi uma medida inteligente para ele diminuir os treinos intensos que antes lhe davam seu físico icônico. Manter esse tipo de massa muscular teria exercido uma grande pressão sobre seu corpo. Portanto, mudar as coisas provavelmente é muito melhor para sua saúde agora. Embora o tamanho de Chris Hero possa ter mudado, isso não tem nada a ver com sua saúde. A maioria dos fãs o conhece de sua segunda passagem pela WWE. Mas, um fato curioso, ele já trabalhava com a empresa antes disso. Ono é um artista knockout, conhecido por seu estilo de golpe duro que lhe rendeu uma reputação mundial, especialmente com seu movimento característico, a cotovelada rolante. Chris Hero, sob o nome de Cassius Ono, teve 2 passagens pela WWE, ambas no NXT. Durante sua segunda passagem, ele desempenhou um papel duplo como jogador-treinador, ajudando a orientar talentos promissores tanto no NXT quanto no NXT UK, enquanto ainda fazia sucesso como lutador. Ono chegou à cena do NXT em 2012, dando um choque frio em qualquer um que ousasse entrar em seu caminho e rapidamente se estabelecendo como um dos principais candidatos ao NXT Championship. Infelizmente, sua chance pelo título não se concretizou, e ele deixou a WWE no final de 2013, antes de receber o ouro. O Knockout Artist retornou ao cenário independente logo após deixar a WWE, provando rapidamente que ainda era um dos melhores lutadores do planeta. No entanto, parecia que aqueles sonhos não realizados com o NXT Championship continuavam a incomodá-lo. Então, quando Ono fez seu retorno surpresa ao NXT no início de 2017, ele deixou claro que tinha alguns negócios inacabados. Dessa vez, porém, ele apareceu com um visual muito diferente. Durante sua primeira temporada, ele era muito mais magro, mas depois de ser liberado, ganhou algum peso enquanto estava no cenário independente. Apesar da visível mudança de aparência quando retornou à WWE, as habilidades de Ono no ringue continuavam afiadas como sempre. Seu estilo de golpes duros e pesados fez com que ele fosse absolutamente incrível de se ver no NXT, e os fãs adoraram cada minuto. Embora o estilo contundente de Ono tenha deixado os fãs na ponta de seus assentos, a luta livre sempre foi repleta de personagens maiores do que a vida. Poucos foram mais inesquecíveis do que Jake "The Snake" Roberts, cujo carisma misterioso e jogos mentais o tornaram uma das figuras mais lendárias da luta livre. Jake Roberts foi um ícone da luta livre, famoso por suas promos intensas e alucinantes e pelo carisma sombrio e misterioso que carregava consigo. Ele era um mestre em psicologia de ringue e levou o DDT a um status lendário. A WWE chegou a chamá-lo de o movimento mais legal de todos os tempos. E não vamos esquecer que ele adorava levar cobras, especialmente sua famosa Piton, para o ringue, só para confundir seus adversários. Ao longo dos anos, Jake Roberts tem falado abertamente sobre suas dificuldades com a saúde, e o membro do Hall of Fame falou sobre os momentos difíceis que enfrentou. Seus desafios pessoais são bem conhecidos dos fãs,
E não é segredo que esses problemas contribuíram para seu ganho de peso significativo. Com todos os personagens maiores do que a vida que dominaram a WWE, durante a época de Jake Roberts, você pode não perceber o quão alto ele realmente é. Com 1,80 m de altura, ele está bem perto de ter 1,96. Pesando 121 quilos, ele se encaixa perfeitamente no molde de uma grande estrela da WWE daquela época, combinando uma altura impressionante com uma constituição sólida. Durante suas lutas contra o abuso de substâncias, o peso de Jake aumentou para mais de 136 quilos, deixando-o quase incapaz de andar. No entanto, como homem que é, em vez de se conformar com isso, ele decidiu dar a volta por cima. Com a ajuda do ex-lutador Diamond Dallas Page e um regime de yoga dedicado, Roberts perdeu 1 tonelada de peso e voltou à forma de luta. Da mesma forma, Scott Hall teve sua própria jornada para voltar à forma depois de ter se deixado levar. Scott Hall, apelidado de The Bad Guy, realmente deixou sua marca na luta livre como membro fundador da lendária New World Order. Ele causou impacto quando deixou a WWF em 1996, onde era Razor Ramon, e foi para a WCW como agente livre. Essa grande transição deu início a uma onda de contratações lucrativas entre a WWF e a WCW, em um dos períodos mais quentes da história do wrestling profissional. Quando Hall apareceu na WCW, a história o mostrava como um invasor, talvez até mesmo um espião da WWF, tentando assumir o controle da empresa. Então, Kevin Nash, conhecido como Diesel na WWF, juntou-se a Hall, e juntos, eles se tornaram The Outsiders. Em julho de 1996, as coisas deram uma grande guinada quando Hulk Hogan, o melhor dos mocinhos, juntou-se a Hall e Nash para formar a infame NWO, dando início a uma das maiores facções e histórias da luta livre. Embora a carreira de Scott Hall na WWE tenha terminado repentinamente, seu impacto na luta livre no final da década de 1990 é inegável. Apesar de ter enfrentado sua cota de dificuldades, quando The Bad Guy estava no ponto, poucos o superavam. É por isso que ele foi uma grande adição ao Hall of Fame da WWE, em 6 de abril de 2014. Enquanto Scott Hall esteve ativo no cenário da luta livre, ele conseguiu se manter em boa forma. No entanto, o falecido WWE Hall of Famer enfrentou uma fase difícil quando problemas pessoais começaram a afetar seu corpo. Ele enfrentou muitos desafios pessoais e durante esse período difícil, seu peso aumentou rapidamente. O fato de ter saído da WWE também não ajudou. Depois de seu tempo na WWE, ele lutou contra o ganho de peso, mas em vez de simplesmente aceitar o fato, como alguns lutadores fazem depois de se aposentar, Hall tomou uma atitude. Durante esse período difícil, Hall engordou muito, mas foi seu amigo Diamond Dallas Page quem interveio para ajudá-lo a ficar sóbrio e voltar à forma. DDP levou Hall para sua casa e até organizou uma campanha de arrecadação de fundos que levantou quase 110 mil euros para a cirurgia de substituição do quadril de Hall. Graças ao apoio de DDP, Hall fez um progresso incrível e exibiu com orgulho sua transformação nas mídias sociais. Depois de ficar limpo, Hall trabalhou duro para mudar as coisas, e não há dúvida de que ele ficou em uma forma fantástica antes de sua morte prematura. Nos últimos anos, ele sempre teve uma ótima aparência quando aparecia na televisão da WWE, e essa transformação foi graças à sua dedicação e ao apoio de DDP. A seguir, Goldust. Por trás da peruca loira platinada, do látex elegante e da pintura facial dourada, esse lutador de segunda geração é filho do WWE Hall of Famer Dusty Rhodes e meio-irmão de Cody Rhodes. Mas boa sorte ao tentar entendê-lo. Goldust é um enigma distorcido, embrulhado em um pacote de surpresas, o que alguns de seus rivais podem até chamar de aberração doentia.
Desde sua estreia em 1995, Goldust tem levado o universo da WWE em uma jornada interessante. Com um estilo que empurra o envelope e que antecedeu a escandalosa Atitude Era, ele rapidamente se tornou um superstar a ser observado e uma esquisitice a ser temida. Quando as câmeras estavam rodando, os fãs sabiam que tudo poderia acontecer. Apesar de sua bizarra característica no ringue, Goldust manteve um físico sólido durante o início de sua carreira, o que o ajudou em várias passagens pela WWE e WCW. Após algumas lutas pessoais e diferenças criativas, a primeira passagem de Goldust pela WWE chegou ao fim em 1999. Depois de deixar a WWE, Rhodes entrou para a Impact Wrestling e depois para a TNA com o novo personagem Black Reign. Essa persona, que era uma versão sombria e distorcida de si mesmo, não recebeu muito apoio dos fãs e foi vista como um passo para longe de seu sucesso anterior. Durante esse período, ele enfrentou alguns desafios pessoais e ganhou muito peso, o que afetou seu desempenho no ringue e sua imagem pública. Rhodes retornou à WWE em 2008, reintroduzindo Goldust. Ele experimentou um ressurgimento da popularidade e suas habilidades no ringue e seu trabalho com o personagem foram bem recebidos. Em sua passagem pela WWE, ele deu a volta por cima e, segundo consta, perdeu cerca de 60 quilos ao seguir uma dieta sem carboidratos. Hoje, Goldust está em ótima forma, mostrando suas habilidades na AEW. Seu compromisso de cuidar do corpo lhe permite competir em alto nível. Vamos encerrar com outro grande nome, Ahmed Johnson. Com 1,90 de altura e pesando cerca de 115 kg, esse cara era definitivamente uma montanha de homem. Ele era um jogador de futebol americano de destaque e, com a explosão da fama da luta livre em meados da década de 80, achou que seu tamanho e físico poderiam ajudá-lo a ter sucesso no ringue. E, cara, ele causou um impacto. Treinado por uma equipe estelar que incluía o lutador Scott Casey, o membro do Hall of Fame da WWE, Ivan Putski, e o lendário Skandor Akbar, Johnson rapidamente fez seu nome. Ele mostrou sua incrível aparência e agilidade no circuito independente antes de conseguir um lugar na Global Wrestling Federation, onde ganhou o apelido de Muad'Dib, The Nubian Terror. Johnson acabou chamando a atenção da World Wrestling Federation, que estava sentindo o calor da ascensão da WCW e ainda se recuperando das consequências do infame julgamento de esteroides. Ele fez sua estreia em 1995 e rapidamente passou para o meio do card superior durante a fase da nova geração da história da promoção. Sua carreira na WWE teve vida curta, pois ele deixou a WWE em 1997. Sua saída se deveu principalmente a motivos pessoais, incluindo a doença terminal de sua irmã, que ele revelou mais tarde. Ele decidiu sair sem informar formalmente a empresa, pois não queria parecer que estava buscando simpatia. Sua saída também ocorreu depois de uma fase difícil, com lesões e pouca história, o que desempenhou um papel importante em sua decisão de se afastar da luta livre. Durante toda a sua carreira de lutador, Ahmed Johnson tinha um dos físicos mais imponentes do ramo. Ele se elevava sobre a maioria de seus oponentes e sua força era tão impressionante quanto seu tamanho. No entanto, depois de se afastar do cenário da luta livre, ele não manteve o condicionamento físico. Ele ganhou uma quantidade significativa de peso, o que chocou muitos fãs que se lembravam de sua aparência dominante durante seus dias de luta livre. Então, aí está. Lutadores que claramente perderam seu físico após deixarem a WWE. Qual lutador teve a transformação mais dramática? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.